Olá, boa tarde. Sou Edna Galvão, historiadora, psicopedagoga, tô fazendo formação em psicanálise clínica. Meu tema é alienação parental, paternidade contemporânea. Tem um canal no YouTube que eu desejo que vocês se inscrevam, Quanto Bem Galvão. Lá todas as lives estão gravadas em sequência e acredito que seja bastante interessante como informação. Então, estamos aqui vendo a doutora Caroline Sérgio, que acabou de entrar. Muito prazer, Carol. Obrigada pela sua presença, gratidão por ter aceito o convite. Eu entendo que essa live é muito importante, vai falar de um assunto muito, muito importante. Então, eu estava falando aqui que eu trabalho com alienação parental e que abandono afetivo tem uma relação direta com alienação parental, na medida que se a mãe faz alienação parental, o pai não consegue segurar, né, as exigências e desiste de lutar pela criança na justiça, no judiciário, se configura o abandono afetivo, não pela vontade dele. E existem outros meios de abandono afetivo, que é justamente o que eu vou dialogar com você e que você vai nos dar a sua aula a respeito do assunto. Então, com vocês, a doutora Caroline Sérgio, um prazer imenso tê-la aqui conosco. Muito obrigada. É um prazer. Edna, deixa eu só te perguntar se a minha imagem está aparecendo para ti, porque para mim aqui não está. Eu não estou vendo você, eu estava vendo, agora eu não estou mais. Aqui, deixa. Então, continuo sem ver você, Carol. Eu não sei o que aconteceu porque a gente estava se vendo. Você está tentando novamente. Vamos ver. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Agora sim. Agora sim. Para mim não estava aparecendo aqui, tive que sair e entrar. Que bom, então. Então, eu já lhe apresentei, falei que você é advogado de família, que essa live vai ficar gravada no YouTube para todo mundo se inscrever, ativar o sininho, que está tudo lá em sequência, e eu acho que é muita informação e vale a pena a gente conseguir replicar essas informações. Vamos lá, passando a palavra para a doutora Caroline Sérgio. Primeiramente, queria te agradecer o convite, fico muito honrada. Nós nos conhecemos aqui virtualmente, né? No fim, acabamos mais uma das pessoas que eu conheci aqui pelas redes sociais. Sim. E hoje nós conversamos um pouquinho, até antes, passei a admirar mais ainda o trabalho que ela faz. Tem uma tese que pode contribuir muito com as pessoas que são da área do direito, com os advogados, e que é voltada à alienação parental, e acho que é muito bacana e que vai contribuir bastante, realmente, até para fins próprios, assim, eu digo, porque tudo tem relação, né? Tudo envolve a relação com os filhos, enfim, as relações familiares, né? De filiação, de parentesco. Então, parabéns, primeiramente, pelo teu trabalho. Muito obrigada. Eu sou advogada aqui de Porto Alegre, sou especialista na área de direito de família e sucessões. Eu tenho uma outra pós-graduação que é em processo civil, direito processual civil, mas a minha área, assim, desde 2015, foi quando eu comecei a atuar mais especificamente nessa área de família, é direito de família e sucessões, assim, que é a área que eu tenho uma paixão, assim, por
for trabalhar nessa área. Aliás, é uma área bem progressista, né, Carol? A área do direito de É, família, né? Não fica engessada, né? Está sempre se movimentando. É muito interessante. não tem decisões padrões, Sim, assim sim, como tem outras sim. situações. É É. uma área assim que, se eu atendo um cliente, por exemplo, eu não posso dizer para ele que a situação dele vai se enquadrar no mesmo caso do amigo, do parente, porque cada situação tem que ser analisada conforme as provas, conforme o caso concreto em si. Sim. Claro, existe a lei, existem os embasamentos jurídicos, mas não é nada que esteja sempre da mesma forma, assim. Está sempre em constante inovação e mutação. Mediante as subjetividades, né? Porque famílias são pessoas, né? São... Exatamente. E assim, até esse tema que nós iremos tratar hoje, que é sobre o abandono afetivo, é um tema que ele é novo, assim, para a área do direito de família, ele é um tema que ainda está em evolução, né? Principalmente quando se relaciona ao dano moral. Há poucos anos, assim, que iniciaram os primeiros julgados nesse sentido, e ainda é um tema que causa bastante discussão e bastante entendimentos contraditórios, né? Se caberia ou não indenização nesses casos, como que pode ser imposto, né, essa indenização pelo fato de um pai daqui a pouco não amar o seu filho, não prestar devido cuidado. Então, é um tema bastante delicado nessa área do direito de família, que ele ainda está evoluindo. Mas hoje, já faz uns 5, 6 anos, ele já tem alguns entendimentos mais firmes, assim, nesse sentido. Sim, sim. E você acha, Carol, que tem alguma relação mais assim direta, como eu entendo, o abandono afetivo com a questão da alienação parental, na medida que o pai ele não tem o acesso, né, por conta do processo de alienação parental? Você já viu algum caso que tenha ido parar na justiça o abandono afetivo por alienação parental? Olha, na verdade, a alienação parental é um tema bem subjetivo, né? Ele tem vários, até chegar na questão da síndrome da alienação, né? Existem vários atos, né? Tu sabe muito bem assim, como que funciona. Mas, assim, a maior parte dos casos hoje dessa área do direito de família tem sempre indícios de alienação parental. Assim, quando envolve os filhos, quando envolve a guarda, sempre tem alguns indícios de atos de alienação que existem nessas situações. Então, assim, os casos de abandono afetivo também existe isso, porque o que seria o abandono afetivo, já para entrar até um pouco no nosso tema? Seria exatamente essa questão de quando o pai não presta o cuidado, né, o amor, o afeto ao filho. Tem casos, claro, que podem estar relacionados com alienação parental se esse pai ou essa mãe que não estão presentes na vida do filho não estão presentes por causa de algum fator maior, que pode ser os atos de alienação parental, por exemplo. Então, tem essas situações que podem vir a acontecer, sim, nos casos concretos, né, que seja um impedimento por parte da pessoa que tem a guarda do filho. Entendi. Mas eu acho que é muito difícil você provar isso, né? Porque o pai, em princípio, ele quer conviver com o filho, né? É um jogo ali de força que o pai e a mãe travam para fazer com que essa convivência seja efetivada. E pode acontecer de o pai desistir por conta de tantas interferências, ele acaba cansando e capitulando. Né? E aí pode, mais para frente, vir a ser diagnosticado como abandono afetivo, quando, na verdade, foi apenas uma desistência dele por conta de todas as interferências que ele sofreu. Né? Então, isso é passível de se provar mais tarde, juridicamente falando? Isso, é passível de ser provado, sim. Esses casos de alienação e o abandono afetivo também,
Não vinculado até à questão do dano moral, mas para mostrar que essa ausência paterna ou materna causaram danos à criança, ao filho, eles são submetidos a uma perícia judicial, né? A profissionais especializados, enfim, nessa área, com essas técnicas. Então, assim, nós levamos, como advogados, nós levamos a lei, nós levamos os artigos, nós levamos as disposições, mas essas questões mais técnicas e pontuais são submetidos a um profissional especializado da área médica e psiquiátrica, psicológica, para realmente comprovar que foram causados danos à criança. Ou daqui a pouco, se esse afastamento não ocorreu por atos de alienação, que podem vir a acontecer. Sim, eu acho essa equipe multidisciplinar que ajuda as varas de família assim, da maior importância, né? Eles têm peritos da área de psicologia, né? Da área do direito, serviço social, até da própria pedagogia, educação, né? E são fundamentais para poder dar um diagnóstico para o juiz fazer a sua decisão, ter a sua decisão melhor embasada, né? É muito importante, sim, realmente. Agora, Carol, você acha que existe uma ligação direta, né? Eu acho que a pergunta não é nem se você acha, na verdade eu estou tentando ver se você concorda comigo de que a paternidade responsável não abandona um filho afetivamente. A relação é direta, né? A paternidade. Não, com certeza, sim. O que eu vejo, Edna, assim, né, nesses casos, e até o abandono afetivo surgiu muito, é que muitos pais, e aqui eu nem falo do gênero masculino, né? Não o pai que é sempre o culpado, porque também existe o contrário, assim, os pais que são ótimos pais e as mães que abandonam seus filhos. Claro. E existe, cada vez mais isso vem também aumentando. Antigamente nós não tínhamos essa crescente, mas atualmente nós temos. E existe muito isso, e eu vejo que essas questões surgiram muito porque muitos entendem que eles cumprem essa obrigação, eles satisfazem essa obrigação de prestar o cuidado ao filho com o pagamento da pensão alimentícia. Eles acham que aquela questão da assistência financeira por si só, ela basta. Então, eu vejo até em processos judiciais que eu acompanho como advogada, muitos pais que falam, eu já cumpro a minha parte como pagando a pensão estipulada, e não fazem questão de conviver com o filho, de fazer as visitas, de estar presente na vida do filho, porque eles acham que aquela questão que a justiça já determinou para pagar, para que eles cumpram aquela obrigação, por si só já basta. Carol, mas você não acha que tem um componente aí emocional do lado do masculino, vamos dizer assim? Porque o que... Ai, caiu, a Carol caiu. Então, o que eu queria dizer, a Carol vai voltar já já, é assim, esse componente emocional do pai, que de alguma maneira ele entende que já pagando a pensão, ele já está cumprindo o papel dele de pai. Talvez o componente que eu quero me referir é o fato de que, como a relação entre esse casal parental, né, os pais da criança, essa relação é muito desarmoniosa, talvez o componente emocional aí na relação desse pai com a mãe quebrada, uma relação que não tem harmonia, faça com que ele entenda que apenas pagar a pensão é o suficiente, já que isso está na lei, ele está cumprindo direitinho. E aí ele não tem, talvez, também o conhecimento, né, de que o afastamento dele é muito prejudicial ao filho. E como talvez a ex-mulher, quer dizer, o par parental dele, não tenha muito interesse em manter esse convívio, né? E que a criança realmente conviva com um pai e tudo, ele vai se distanciando. Então, talvez, estou eu aqui levantando uma questão, talvez esse componente seja muito sério, muito importante e influa no comportamento dele, promovendo até um abandono afetivo por conta de achar que já paga a pensão, então já está resolvido.
né? A gente, assim, eu gosto muito do direito sistêmico, eu tenho estudado bastante o direito sistêmico, a comunicação não violenta, né? Eu acho que faz falta isso entre os casais, essa conversa. E aí, talvez seja importante essa informação que a gente está dando aqui, também para que mais pais se conscientizem desse papel, que não é só pagar a pensão, como você está falando, né? Tem que ser mais, tem que ter mais, tem que participar mais. Tem que estar mais ativo na vida dos filhos, assim. Sim. E o fundamento até, Edna, dessas questões de abandono afetivo, de ações nesse sentido, porque hoje o que surge? Essa ação do abandono afetivo surge com pedido de dano moral, pela essa ausência de afeto. É essa contradição que hoje existe, que é muito presente. O fundamento desse tipo de ação é o mesmo fundamento das causas de destituição do poder familiar, quando os pais perdem aquele poder familiar. É o artigo da Constituição Federal, que é o 227, e eu até anotei aqui o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente também, que é o artigo 24 do ECA, que fala sobre isso. Claro, acumulado com os artigos também da indenização por dano moral do Código Civil. Mas, assim, o fundamento principal desse tipo de ação é exatamente essas questões que fundamentam a destituição do poder familiar, né? Dessa ausência dos pais presentes, né, na criação dos filhos. E qual é os entendimentos, assim, doutrinários a esse respeito, hoje em dia? Tem dois entendimentos muito firmes, né, que são dois entendimentos opostos. O entendimento a favor de indenizações nesse tipo é que eles falam, inclusive tem julgados do STJ nesse sentido, é que eles falam que o amor, ele não pode ser imposto, né? Eles não podem, a justiça não pode obrigar um pai, por meio de uma ação judicial, um pedido judicial, a amar o filho. Eles dão ali as determinações de convivência, dão as sugestões, mas eles não podem impor um sentimento que às vezes aquela pessoa não tem consigo, né? Não tem por aquele filho. Então, nesse sentido, quando eles têm esse entendimento, eles entendem que, como eles não podem impor isso, teoricamente não caberia indenização pela essa ausência de afeto. Porque isso aí não pode uma determinação judicial impor a um pai ou uma mãe a amar o filho. Não tem como medir, né? Não tem como medir isso. Não tem como medir, é imensurável, porque é um sentimento. E por mais que eles falem assim, o pai tem que estar presente na vida do filho, eles não podem ir lá obrigar o pai a estar presente na vida do filho. Isso vem do querer, do íntimo da pessoa. De jeito nenhum. E o outro entendimento é no sentido de que realmente o amor, eles não podem impor um pai ou uma mãe amar um filho, mas o dever de cuidado, ele está previsto constitucionalmente e ele tem que ser cumprido. Então, com base nesse dever de cuidado, tem até um julgado que fala que amar é uma faculdade, cuidar é um dever. Sim. Né? Então, os pais têm esse dever de cuidar, nem é de amar, né? Mas é de cuidar dos filhos, que são crianças, né? Que precisam desse cuidado e dessa participação para que cresçam de forma saudável, né? Para que se tornem adultos saudáveis e evoluídos e que não cresçam com essa ausência nem do pai nem da mãe. O vazio que fica para sempre, né? Um vazio que fica para sempre. Agora, Carol, quando eu digo que o direito de família é progressista, eu quero me referir até à afetividade, porque o Instituto do Afeto foi alavancado, né? Pelo direito de família. Então, hoje, a paternidade afetiva, né? A paternidade de adoção, ela tem um status muito grande, né? Tanto quanto o de sangue. Então, ela é um instituto importantíssimo, o Instituto do Afeto. Aí eu fico pensando, né, nesse abandono afetivo, que pode ou não causar ter danos morais, multas por danos morais. Eu fico pensando, o afeto, que é um direito, né, do filho,
A gente pode até dizer que é um dever, né, do pai também, da mãe, mas é um direito do filho. Ele está junto com o princípio do melhor interesse da criança, que é o de conviver com ambos os pais, né? Eles estão assim, um dentro do outro, porque assim, não existe essa convivência em desarmonia, sem afeto. A convivência, se não tiver afeto, não vale de nada, não é? Essa convivência que é uma coisa que está na lei, vamos dizer assim, não a de doação, assim, né? Que o pai, para ser assim, pai, além de ser pai, que seja genitor, ele precisa adotar o filho, né? Ele precisa disso. E essa questão da adoção, que tu até colocaste, até mudando um pouco de assunto e indo para a questão da paternidade socioafetiva. É que hoje ela é muito adotada, inclusive traz essa possibilidade de multiparentalidade, de a possibilidade da criança daqui a pouco ter um padrasto que é muito mais presente que o pai, Sim. E esse padrasto ali participar da criação do filho e ele se tornar e ter essa possibilidade dele ser incluído no registro de nascimento dessa criança, porque por mais que ele não tenha os vínculos sanguíneos, né, que muitas vezes está ali só o pai registral na certidão de nascimento, ele tem os vínculos afetivos com essa criança que fazem que ele se torne pai dessa criança. Então, a questão sanguínea, muitas vezes, não é nada. Assim, não é a mais na verdade, se trata, fica só no papel, realmente, aquela questão registral, mas, assim, para fins de afeto e na formação desse indivíduo, né, que hoje é uma criança, mas que vai se tornar um adulto, aquilo não basta, né? O que basta é essa presença realmente física, a criança saber que os pais têm uma preocupação efetiva com ela. Verdade. Outro dia eu assisti um filme onde a menina adolescente, ela reclamava demais do pai, reclamava demais. E o pai dizia, mas eu dou tudo para você, eu faço tudo. Mas você não me escuta, você não me dá limite. Olha, limite, a palavra que ela usou. Então, ela sente falta disso, porque é uma forma de amar, né? Dizer não é uma forma de amor. E é muito difícil educar um filho, né? Muito difícil. E o pai precisa achar a medida. É complicadíssimo. Quer dizer, quando eu falo pai e mãe. Achar a medida não é fácil, porque você dificilmente agrada. Se você diz muito não, você está, né, provocando uma revolta ali. Se você não diz, você permite tudo, você também não está ajudando o seu filho. Então, achar o equilíbrio é muito complicado, muito, muito difícil. Mas, Carol, você acha que já tem, você acha não, você deve saber, já deve ter jurisprudência a respeito da paternidade socioafetiva, já tem. De colocar no registro, já tem. Sim, sim. Agora, de abandono afetivo, tem muitas, acontecem. Como faz? Acontece muito, assim. Mas eu vou te dizer, esses dias até gravei um vídeo sobre isso. Nós vemos muitas decisões, quando sai alguma questão de indenização nesse sentido, amplamente divulgada. Assim, o pai é condenado a pagar tal valor pelo abandono afetivo, o pai é condenado a pagar tal valor, pai ou a mãe, né? Mas, assim, na justiça, esse tipo de ação é uma ação bem difícil de ser avaliada. É difícil exatamente por essa questão do afeto, que é muito difícil mensurar, né, os danos que aquela ausência causou para aquela criança ou para aquele adolescente e mensurar isso em valor, né? E também para quem vai esse valor, né? Vai para a mãe da criança, vai para a criança, vai ficar em juízo até a maioridade dessa criança, né? Tá me escutando? De vez em quando está falhando um pouco. O tempo está ruim aí em Porto Alegre? Ontem estava bem ruim o tempo. Foi uma noite com uma tempestade aqui, mas hoje até o tempo está bom, mas eu não sei, acho que a minha internet está instável aqui. De repente a conexão não está muito boa por causa do tempo, né?
porque o tempo aqui tá bom, aqui no Rio tá bom o tempo. Mas, Sim. Carol, então, como você estava falando, né? Realmente é difícil mensurar isso, muito complicado mesmo, porque tem a questão assim, quanto tempo essa criança se sentiu abandonada, né? Esse valor É. do dano vai para a mãe, vai para a Vai, criança, vai ficar em é, juízo? vai, na verdade, o valor do dano vai para o representante legal, né? Que seria a mãe ou o pai que está representando a criança naquela situação. Porque também Aham, tem outro ponto, né? O autor, a parte legítima para entrar com essa ação, esse tipo de ação, é sempre a criança ou adolescente, né? Com seu representante. Nunca um adulto que está postulando depois da vida adulta aquela indenização de danos que já passaram, né, de muitos anos atrás, assim, porque também tem a questão da prescrição contra ali que corre contra o maior de 18 anos, né? Mas, assim, esse sim. tipo de ação geralmente é a mãe ou o pai que representam a criança, e esse valor vai para o Uhum. representante, né? Enfim, é para a criança, né, que está ali representada, mas quem vai administrar, dependendo da idade da criança, é o representante legal, enfim, até os 18 anos, assim, até a, Agora, a Carol, uma pergunta maioridade. que não quer calar, né? Curiosidade minha mesmo. Assim, imagina você, uma criança que está numa situação dessa, em que a mãe ou o pai, seja quem for, entra na justiça pedindo uma reparação por abandono afetivo. Você imagina uma indenização que vai chegar na mão dessa criança quando ela já for adolescente, por exemplo, e ela já tomar conhecimento de que ocorreu a revelia dela, uma ação contra o pai dela ou contra a mãe dela. Imagina você. Como fica a cabeça dessa criança com aquele dinheiro? Será que aquele dinheiro vai compensar o abandono que ela sente? Será É, que ela não vai sentir pior? Eu não sei, a sua experiência diz o quê? na verdade, é esse exatamente a discussão, né, que a justiça tem sobre essa situação, assim, de fixar os danos, o que é condizente com aquela situação, né? Será que daqui a pouco 10 salários mínimos para mim é muito, mas para outra parte é pouco? Eles tentam chegar num critério de razoabilidade, né, com base também nas condições financeiras do pai, com base nesse abandono que é comprovado no processo, mas assim, nenhum valor monetário, e aqui eu até faço associação a ações, por exemplo, de pensões vitalícias, né? Quando tu perde aquele ente querido e a justiça, a empresa, enfim, a outra parte é condenada a pagar uma pensão vitalícia à família para tentar suprir aquele período que aquela pessoa não está mais presente, assim. E talvez esses valores nunca sejam suficientes para suprir essa ausência. E para a parte que recebe ali, até pode ser que a justiça fixe um valor que para alguns possa ser razoável, mas para quem recebe, eu acredito muito assim que o financeiro nunca vai suprir o afeto. Tu pode receber uma grande monta de dinheiro no processo, mas nunca vai suprir aquele vazio que fica nessa criança e que ela vai carregar na vida adulta também. Exatamente, esse é o ponto. Eu não vejo eficácia nesse negócio. Sinceramente, não vejo. Eu acho que eu, se fosse juíza, eu não daria. Eu não daria. A não ser que a própria criança, né, crescesse e ela própria entrasse na justiça pedindo reparação. Mas não pela mãe ou pelo pai ter feito isso, porque fez a revelia dela, ela não sabia. Então, de repente, aparece um dinheiro, tipo assim, olha, seu pai te abandonou esse tempo inteiro, sua mãe te abandonou esse tempo inteiro, toma esse dinheiro aqui que vai... Não vai, nada vai compensar o vazio que ela sentiu durante aquela vida inteira. Então, no máximo, o que eu faria? Se esse pai precisa ser punido, se essa mãe precisa ser punido por algum motivo, por entendimento do juiz, que seja doado para
uma obra de caridade, uma construção de uma clínica de atendimento às crianças com problemas familiares, qualquer coisa nesse sentido, mas nunca na conta da pessoa. Eu sou contra, minha opinião, meu juízo de valor. E isso, na verdade, até pode ser feito, isso a justiça permite que tu faça um pedido no processo, daqui a pouco até o próprio pai que vai depositar pode, daqui a pouco pedir, olha, vou pagar o valor da indenização, mas eu quero que fique em prol do meu filho, né, que fique numa conta restrita a ele, mas aí cabe o pedido no processo. A justiça realmente, se é uma questão simples, assim, simples, no sentido de que não tem nenhum pedido expresso, eles vão determinar o pagamento, mas quem que vai gerir esse dinheiro, né, até a criança tomar posse, até essa criança se tornar adulta, seria o responsável legal, realmente. Você vê, né? Como eu trabalhei com a questão da memória na minha tese, eu fico pensando como essas coisas interferem na memória das pessoas, gente. Já pensou uma coisa dessa? Você se sentir abandonada afetivamente por uma vida inteira e, de repente, cai na sua conta um dinheiro que, sabe, eu acho que é muito difícil isso. Subjetivamente falando, lidar com isso, elaborar isso é muito difícil, muito complicado. Principalmente, como eu falei, se não foi você que fez essa coisa, se foi outra pessoa, a sua revelia. Eu acho que fica mais difícil. E tem todas as questões, até quando tu colocou no início da nossa live aqui, por exemplo, de alienação parental. E pode ter acontecido esse afastamento por atos de alienação, e essa criança, daqui a pouco, ela recebeu essa indenização, mas ela vai tomar conhecimento, quando ela crescer, daqui a pouco, que esse afastamento foi por consequências desse genitor que estava com a guarda dela, né, que estava representando ela. Exatamente. Então, também tem essa situação, assim, porque a alienação, por mais que ela exista, por mais que tenha lei, ela também é muito difícil, né, de ser averiguada no caso concreto ali. Muitas pessoas fazem atos de alienação, e isso eu vejo muito em processos, assim, questões de mudar de cidade sem avisar, daqui a pouco não passa informações do filho, daqui a pouco muda o telefone, enfim, tem vários tipos de atos pequenos, mas que quando isso é colocado no processo judicial, muitas vezes quem está praticando coloca que isso é um dever de cuidado, de zelo, do melhor interesse da criança, né? Utiliza outros argumentos que, na verdade, são atos de alienação escondidos, né? Sim, que são escondidos nesses bons atos que são demonstrados ali no processo, na situação, e passam desapercebidos, assim, passam até pela própria perícia, né? Sim. Uma amiga minha, uma grande amiga, antiga e comadre, hoje me mandou um post, eu achei interessante, de babá fazendo alienação parental. Você sabia que babá também pode fazer alienação parental? E eu respondi, sim, qualquer pessoa, né? Com quem a criança tem um contato direto e que tem alguma, vamos dizer, ascendência sobre essa criança, com certeza pode fazer, né? Porque são os discursos negativos sobre determinada pessoa, uma palavrinha ou outra que coloca, vai, né? É muito subliminar. E a alienação vai acontecendo. Então, qualquer pessoa pode, infelizmente, fazer. Qualquer pessoa, e a própria lei ali, 12.318, que é a lei da alienação parental, ela tem um artigo, agora eu não lembro de cabeça, assim, mas até um dia a gente pode marcar uma live sobre isso, assim. E ela tem um artigo que trata exatamente sobre isso, porque muita gente acha que só pode ser o pai ou a mãe. Não, tem avós, muitos atos de avós, primos, tios, de padrastos, madrastas. Qualquer pessoa que tenha esse poder de hierarquia, né, sobre a criança, que tem um poder maior sobre a criança e que possa influenciar ela, pode ser o alienador na situação. Sim. Então, assim, é bem complicado realmente, pode ser qualquer pessoa que possa intervir nessa formação
psicológica da criança. Sim. E atualmente nós estamos correndo o risco da lei ser revogada, né? Porque tem um projeto em andamento aí. Quer dizer, eu acredito até que toda lei tem que ser reformulada, melhorada, aprimorada, né? Agora, eu acho que voltar ao ponto zero, não ter lei sobre isso, acho que jamais. Até porque nós somos referência, né? Essa lei, o Brasil é referência na lei de alienação parental. Olha só, Carol, estão perguntando aqui, vocês poderiam esclarecer as consequências futuras do abandono afetivo? Com você, Carol. Claro, é o Paulo Barbosa. Isso. Paulo, as consequências principais, elas são, claro, para a criança, né, que é abandonada, mas as consequências também são para esse adulto que abandona. A criança, o que eu destaco principalmente? Essa ausência de afeto, ela transforma todo o psicológico da criança. E muitas vezes essa criança que é abandonada pelo pai ou pela mãe cresce com essa raiva, cresce com um sentimento de abandono realmente e que causa consequências para a vida adulta. Ela cresce sempre ressentida, amargurada, muitas vezes vazio existencial. Tem que crescer e fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, porque ela sempre cresce com esse sentimento de abandono, assim. Uhum. E há estudos, né, claro, estudos mais aprofundados que demonstram que essa fase, enquanto é criança, é a fase de maior aprendizado, é a fase que tu tem que ter a maior participação ativa de ambos os pais, de pai e de mãe, porque essa questão de só a mãe também suprir, a mãe não consegue suprir os dois papéis e o pai também não consegue suprir. Não. Cada um tem os seus papéis na formação da vida do filho. Então, essa questão do abandono ali, ela causa essas consequências psicológicas mesmo, e esse vazio na vida da criança que talvez nunca pode ser suprido ali, mesmo na vida adulta, mesmo com acompanhamento psicológico. E eu vejo, às vezes, muitos casos assim de pessoas que nem a do abandono afetivo em processos. Assim. Vejo situações, por exemplo, de crianças que foram abandonadas na infância pelos pais, pelo pai ou pela mãe, e que cresceram com esse vazio e agora, na vida adulta, tiveram essa oportunidade de reencontrar esse genitor ou essa genitora, já depois de adultos, já depois de casados, com filhos, e como eles sentem essa diferença na vida deles, assim, como eles sentem essa importância de ter esse contato, né, e esse tempo que foi perdido, né, esse período de tempo ali entre o abandono e esse reencontro, como eles se sentem, assim, completos novamente. Porque é como se faltasse uma parte. Na verdade, é porque a memória da gente é plástica, né? Então, a gente tem a possibilidade de recriar essas memórias, de fazer novos links. Então, se o contato é restabelecido, você consegue reavivar a memória, recriar a sua memória e fazer com que aquela sinapse seja conectada novamente. Entendeu? É por isso. Mas o vazio existencial até isso acontecer, esse reencontro acontecer, é imenso. E mesmo que aconteça o reencontro, muitas vezes ainda é um processo muito lento, precisa de terapia, como você falou. Claro, né? claro. Muitas vezes o adulto que foi abandonado não aceita, né, esse reencontro. Eu estou falando na parte bonita, mas muitas vezes Sim. ele cresce com esse sentimento de raiva e de mágoa. E quando a pessoa que abandonou, o genitor ou a genitora que abandonou, tentam fazer essa reaproximação, a pessoa é tão resistente que ela não aceita, porque ela acha que o que fez foi horrível, não tem a capacidade de perdoar aquele ato e de ver de outra forma. Né? Mas aí, mais uma vez, eu volto à memória, porque vai depender dos discursos que ela ouviu a vida inteira, denegritórios, negativos a respeito daquilo, quais foram os motivos que fizeram com que ela fosse abandonada. A reação é diferente de acordo com cada discurso ouvido, entendeu? Se foi uma situação que ela entende, consegue elaborar bem, a coisa flui. Se não, fica mais difícil, demora mais.
E até citando ali a outra parte, por exemplo, as consequências para quem abandona, são essas consequências principais de daqui a pouco nunca conseguir, né, estabelecer esse vínculo. Porque às vezes eu vejo, às vezes, em processos judiciais com crianças, assim, que são bebês, o pai vai lá na audiência, estipula a pensão, paga a pensão, mas não quer, não faz questão de cumprir aquelas visitas. E daí passa alguns anos, a criança já está um pouquinho maior, já compreende melhor a situação e eles querem se fazer de novo presentes na vida do filho. Querem forçar, às vezes, uma situação, um vínculo que foi rompido. Sim. Né? E daí ficam ou que nunca aconteceu também. Que nunca aconteceu. E daí querem fazer medidas judiciais para forçar esse vínculo. Assim, o adulto quer forçar esse vínculo que ele ocasionou com seu filho. Sim, sim. E isso é a principal consequência, assim, é perder esse período da vida e tu perder esse vínculo desse período que tu abandonaste ali, o teu filho, que tu deixou de participar da vida dele, que é tão importante. E principalmente nessa fase de criança, assim. Sim. Essa fase é muito importante. É sim, Carol. Então, Carol, esse tema assim é muito complexo, muito importante também. Eu acho que a gente podia pensar mais para frente e voltar em retomar esse tema. A gente está chegando nos 40 minutos. Eu queria que você falasse o que você quiser desejar, o que você achou que podia ter falado e não falou ainda, que quer falar ainda. Vamos lá. Não, eu queria agradecer. Eu achei muito rápido aqui, foi um bate-papo mesmo muito bacana. Eu acho que essa área, o direito de família, como nós falamos ali no começo, ele tem várias vertentes, sempre são temas interessantes, assim. Porque, por mais que tu não seja advogado, por mais que tu não atue nessa área, tu sempre vai conhecer alguém, ou vai ter vivenciado na sua vida uma história de separação, de divórcio, de filhos, de netos, né? Enfim, tem várias situações. Então, é uma área sempre muito interessante, assim. E essa questão do abandono é um tema realmente muito delicado, assim. Eu sou da vertente e concordo contigo ali de que essa imposição de amar, ela é muito difícil de ser mensurada, né? É muito difícil de colocar um valor monetário ali numa situação para um abandono. Assim, eu acho que poderia ser punido de outras formas, né? Poderia daqui a pouco prestar serviços à comunidade, questões assim de essas, como se fossem as penas alternativas, né, que nós temos na parte criminal ali, mas assim, o dano moral, eu acho que é muito difícil de ser discutido nessas situações ali, de realmente completar esse vazio ali que ficou na vida da criança. Então, é um tema ainda que vai ter muita evolução, assim, eu vou te dizer que ele começou em 2014, 2015, começaram os primeiros julgados no sentido favorável de ter a indenização nesse sentido. Mas, hoje, que já fazem uns 5, 6 anos, mais ou menos, que os casos vêm aumentando, a justiça ainda está muito dividida. Né? E dividida exatamente com essa dúvida que nós aqui, duas, também temos. Assim. Sim, sim. Como fazer isso, né? Como fazer da melhor forma essa situação. Mas, olha, essa divisão eu acho que sempre vai existir, porque os juízes são seres humanos, né? São diferentes, somos iguais nas diferenças, né? Então, cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua história de vida que influencia as suas decisões, né? Então, vai ter sempre aquele que vai achar que é justo, que tem que pagar sim, e que a criança tem que aceitar sim o dinheiro, o outro achar que não tem como mensurar uma coisa dessa. E eu até esqueci de colocar que tem um projeto de lei, né, em trâmite até para aprovação. Agora eu não me lembro desde que ano ele está em trâmite, mas é um projeto de lei número 700, se eu não me engano, que é para tornar lei essa questão do abandono afetivo. Né? Ter uma lei que estipule sobre isso, que talvez as decisões não fiquem tão contraditórias. Assim.
Já ajuda, né? já ajuda um pouco. Já ajuda a ter um norte, porque hoje o que embasa realmente são as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, né? Que são leis que, enfim, elas embasam várias decisões, mas assim, não tem nada concreto que fale, não, quando abandonar tem que agir dessa forma. Né? Então, enquanto não tiver também alguma questão nesse sentido, tem a jurisprudência que vão nos guiando, né? Mas elas têm entendimentos contraditórios, assim, elas têm entendimentos de vários sentidos. Com certeza, Carol. Doutora Caroline Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa live. Eu que agradeço. É um prazer imenso contar com a sua competência, seu conhecimento, sua simpatia. Muito obrigada. E vamos marcar uma próxima mais para frente. Vamos sim. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer aqui participar com vocês. Espero que eu tenha sido que já assistiram a gente. Né? Espero que eu tenha sido bem clara aqui nesses minutos, tenha sido compreendida, né, nas palavras. Não, com certeza foi sim. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa tarde, um beijo grande. Fica com Deus. Beijo, tchau.